agora a nossa Parisiense. Diretamente, né, de Paris. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe nessa noite. Está calor, né? Mas aqui a gente tem calor no mundo também. Então, tá tudo certo. Bom, hoje eu trouxe um tema para a gente refletir, né? Que está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Lucas, e diz o seguinte: que assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam os resultados de vossas boas ações. Também vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. E em Lucas tem: a luz simboliza o conhecimento, a revelação, as descobertas, em oposição às trevas, que representam a ignorância, a inferioridade e o atraso. Onde haja luz, as trevas não ocupam lugar. Jesus reforça essa tese ao nos dizer: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, se Jesus diz: vós sois a luz do mundo, ou brilha a sua luz, é porque todos nós temos luz, né? Todos nós temos luz. E por que a nossa luz então não brilha, né? A gente vai analisar isso de uma forma, né, com a orientação da espiritualidade. Eu tenho um livrinho que ele fala o seguinte, que mostra para a gente, mais ou menos, né, como a nossa luz está ofuscada. Então, certa vez perguntaram para Michelangelo como é que ele conseguia tirar daqueles blocos de pedra bruta esculturas tão grandiosas, tão lindas. E a resposta dele mostra para a gente o que acontece conosco. Ele disse o seguinte: essa escultura já estava dentro da pedra, eu só tirei umas escamas. Então, eu fui tirando as escamas e a escultura apareceu. Isso acontece conosco, né? Como eu falei, todos nós temos a nossa luz, né? Todos nós temos a nossa luz. Nós somos criados para brilhar, tá? E por que a nossa luz não brilha? Porque ela está ofuscada, né? Tem um monte de escamas, como o Michelangelo, impedindo que a nossa luz brilhe, né? Quando nós conseguimos tirar essas escamas, e quais são essas escamas? Orgulho, vaidade, egoísmo, mágoa, ódio, rancor, tudo aquilo que vai, né, ofuscando o brilho da nossa luz. Quando a gente conseguir tirar essas escamas, ela vai brilhar. E aí vai surgir, então, as nossas virtudes, né? A bondade, o amor, a tolerância, a piedade, todas as outras, né, que acompanham. Então, aqui tem um trecho que diz o seguinte, né? E o autor é anônimo: não há escuridão que apague o brilho daqueles que têm luz própria, e com elas iluminam seu caminho e de todos à sua volta. Então, certa vez, alguém fez uma conferência, né, num campo, e era uma noite muito escura, não tinha lua, não tinha nada que clareasse, então estava muito escuro. Fizeram colocaram um palco ali, colocaram os holofotes, e numa certa altura da conferência,
a pessoa que estava dando a conferência pediu para que se apagassem todas as luzes. Aí ficou aquela escuridão, né? E aí, de repente, no palco, ele pegou um fósforo e acendeu. Então, no meio daquela escuridão toda, tinha aquela luzinha brilhando do fósforo. E aí ele convocou a todos, tinha centenas de pessoas ali assistindo, ele convocou a todos para que cada um acendesse um fósforo. E aí juntou a claridade de todos esses fósforos e aí virou aquele clarão. Então, quando a gente deixar a nossa luz brilhar, imagina que dentro dessa sala todo mundo com a luz. Imagina a claridade que vai ser aqui. Que coisa mais linda, né? Essa claridade que vem da nossa luz. E que quando a gente deixa brilhar a nossa luz, a gente acha que isso está sendo só em nosso benefício. Não, a gente ilumina o caminho de quem está junto da gente também, né? A gente consegue iluminar o caminho daqueles que acompanham a nossa jornada no nosso lar, no nosso trabalho, porque a nossa luz irradia, tá? Aí ele diz o seguinte, esse Gutenberg Macedo, ele diz o seguinte, que Deus nos criou com luz própria. Todos nós nascemos para brilhar e espargir luz sobre todos aqueles que nos rodeiam. Devemos nos comportar como verdadeiros faróis que orientam os navegadores na noite de completa escuridão. Essa luz é reflexo direto do poder, majestade e glória de seu Criador. E é um tipo de luz que faz desaparecer toda a escuridão em todos os momentos da nossa vida, inclusive aqueles que consideramos os mais difíceis, escuros e tenebrosos. Seja como o sol, tenha luz própria, ou quem tem luz própria jamais se perderá no seu caminho. Cristo, o profeta de Nazaré, em um de seus mais famosos sermões ou prédicas, o Sermão da Montanha, disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras. Então, essa passagem aqui, quando ele fala da luz, que não se coloca sobre a candeia sobre o alqueire, né? O alqueire era um móvel, e a candeia, que era onde eles colocavam a vela, né? Ela não é colocada embaixo do móvel, ela é colocada sobre o móvel para que ilumine a todos. Então, quando a gente brilha a nossa luz, a gente consegue iluminar aqueles que estão ao nosso redor também, tá? Aqui, o mestre declara também como sendo a luz própria, a própria luz, ele sendo a própria luz, o modelo do homem de bem. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 625, né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele então se declara como sendo a própria luz. Tanto que eu particularmente tenho o costume de, quando eu faço a minha prece, eu peço para que Jesus nos envolva com a sua luz, porque é uma luz grandiosa que ilumina a nossa caminhada, tá? Que todos nós devemos imitar e seguir. Suas lições contidas no Evangelho são gotas de luz que enobrecem e elevam a alma para Deus. Ao recomendar aos seus discípulos, brilhe a vossa luz, o Divino Amigo estava encorajando-os a ir a campo e anunciar ao povo a boa nova. Era um trabalho árduo que exigia de cada enviado do Mestre muita coragem, determinação e capacidade de persuasão. Então, olha o que ele diz aqui, né? Era um trabalho árduo, tá? Que exigia de cada enviado muita coragem.
como que a gente brilha, né, a nossa luz? A gente é através das nossas boas ações, é através do conhecimento, é através do estudo, quando a gente vem para casa, participa de um estudo. Então a gente vai capacitando o nosso espírito para seguir Jesus, para seguir os passos de Jesus. E aí a gente está começando a deixar a nossa luz brilhar, né? Por isso temos que nos empenhar na divulgação da mensagem espírita, que não é outra senão o cristianismo redivivo. Em outros termos, isso significa agir com desprendimento e dedicação ao trabalho de ajuda ao próximo, atuar com menos críticas pessoais e mais realizações no campo do bem. Aqui, a mensagem, né, que foi lida fala do médium, e aqui também ele fala do médium. O médium não deve se recolher, porque um dia falhou ao filtrar o pensamento do espírito comunicante. Não. Tais ocorrências são escolhas da prática mediúnica, a que todos nós estamos sujeitos. Então, de repente, numa comunicação, o médium, né, tem algum deslize, alguma coisa, ele se retrai e ele não consegue mais trabalhar. Não pode. Né? A mediunidade é uma tarefa assumida por nós antes da gente vir para cá. E a gente tem que realizar ela com carinho, com coragem, com determinação, com muito amor. Né? Em matéria de mediunidade, diz-nos Emmanuel, importa o serviço. Em qualquer tarefa de boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre lâmpada apagada e força das trevas, não há diferença. Então, que a gente deixe a mediunidade brilhar nas nossas mãos. Luz, mais uma vez, luz nas nossas mãos. E olha como ele termina. Que entre lâmpada apagada e força das trevas, não há diferença. Então, se a gente apaga a nossa lâmpada, apaga a nossa luz, não tem diferença das trevas. Uma vez eu até dei um exemplo aqui, né? Se você coloca... treva não gosta de luz, tá? E se você pega duas caixas hermeticamente fechadas, numa você coloca uma luz e a outra não. Você acende a luz da caixa, né, que está com a luz, e você abre uma janela da caixa que não tem luz. A treva que está dentro da caixa fechada não invade a que tem a luz, mas a luz invade a que tem as trevas. Então, quando você acende a tua luz, quando você brilha a sua luz, você afasta as trevas. Não deixa que a treva venha nos fazer companhia para que a gente tropece no caminho, que a gente, como a gente viu ali, que a gente não sabe para onde vai, está escuro. Está escuro, a gente não sabe para onde vai, não é? O orador também não deve se calar, porque um dia não esteve inspirado ao expor o tema que prepara com tanto esmero. Não. A todo instante somos testados na nossa humildade e no dom de servir. Divulgar a doutrina espírita, seja através da palavra ou da escrita, é caridade sob forma de mais luz no coração das pessoas. Mais uma vez, luz. Mais uma vez, luz. Né? O dirigente da casa espírita... O dirigente da casa espírita, eu fui por 9 anos. Não pode reclamar do cargo, simplesmente porque o trabalho é exaustivo, exigindo dele mais abnegação. Compreender que a casa espírita é um farol que ilumina e consola muitas almas em aflição, restaurando-lhes a fé e a alegria de viver, só este motivo é suficiente para que trabalhemos mais. Olha aqui, é um farol que ilumina. A casa espírita é um farol que ilumina muitas pessoas. No nosso estudo da quinta-feira, depois da nossa reunião,
a gente vê isso, porque lá no começo, né, do livro ele fala quantas pessoas foram atendidas, quantas foram iluminadas, quantas. Então, aqui é um ponto de luz. E a gente, quando começa a trabalhar aqui, quando a gente adentra aqui, a gente recebe essa luz. E essa luz vai auxiliar a gente brilhar, fazer a nossa luz brilhar. Porque as oportunidades que a gente tem aqui de trabalho, né, de realizações, é intenso. Trabalho tem a toda hora, né, Luísa? Todo dia tem trabalho. E assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Tá? Então é isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 5, o Espírito da Verdade ressalta: ditosos são os homens que houveram trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Trabalhar em favor dos necessitados sem a preocupação de receber qualquer recompensa é um ato de grandeza e desprendimento espiritual. Poucos são os que trabalham somente pelo prazer de servir. E o que será da doutrina espírita se os espíritas não a divulgarem? Se a gente vier para o nosso estudo e guardar isso só para a gente, né? A gente sempre fala que um livro, ele tem que ter um monte de orelha, tem que estar assim, ó, todo gastinho da gente ficar mexendo, porque se eu ler, guardar o livro e não passar aquilo que eu li, que eu estudei para frente, vou guardar para quem? Né? Então, o que será da doutrina espírita se os espíritas não a divulgarem? O que será da mediunidade se os médiuns não permitirem que os espíritos se comuniquem por seu intermédio? Né? O verdadeiro espírita tem Jesus como modelo e inspiração. Para ele, a evolução é um processo contínuo. Diante das pessoas difíceis, é paciente. Ao ser caluniado, trabalha mais. Diante das ofensas, perdoa 70 vezes, 7 vezes. E quando chamado a dar testemunho de sua fé, exemplifica. Em qualquer situação em que nos encontremos, devemos lembrar do ensino de Jesus. Brilhe a vossa luz. E aí, para vencer, a gente sabe que a nossa vida é um constante aprendizado, né? Aqui, a gente, nessa encarnação, a gente está numa escola. Uma escola que nos ensina a todo instante. A gente aprende com os nossos acertos, a gente aprende com os nossos erros. E para a gente conseguir fazer brilhar a nossa luz, a gente tem que fazer o quê? Para vencer essa jornada gloriosa que é a nossa vida, é preciso aprender com quem foi o caminho, a verdade e a vida. Ele não era um conquistador, mas fundou o maior de todos os domínios. Não era geógrafo e descortinou os sublimes continentes da imortalidade. Não era legislador e iluminou os códigos do mundo. Não era filósofo e resolveu os enigmas da vida. Não era juiz e ensinou a justiça com misericórdia. Então Jesus, ele nos ensinou tudo, tudo. Eu falo que o Evangelho de Jesus é o nosso manual de sobrevivência, tá? Tudo que você precisa está ali. Está com algum problema? Abre o Evangelho. E a gente abre geralmente em cima daquilo que a gente precisa, né? Ali tem a resposta para tudo que a gente precisa, tá? Então Jesus foi o mestre, o salvador, o companheiro, o amigo certo, humilde na manjedoura, devotado no amor aos infelizes, sublimes em todas as lições, forte, otimista e fiel ao Supremo Senhor até a cruz.
Uma vez eu li num livro espírita, né, por que Jesus nasceu da forma que nasceu, ali, colocado ali naquela manjedoura, né, entre os animais, e ele não nasceu dentro de uma casa, dentro de um lar. Ele era o Salvador, ele veio para nos trazer a lei do amor. Por que ele nasceu ali? Nasceu ali para nos mostrar que a lei do amor que ele nos trouxe, os ensinamentos que ele nos trouxe, era para a humanidade inteira, não para um lugar só. Né? Era o mundo, ali, né? Diante dele. Né? Então, brilhe a vossa luz, disse Jesus, o nosso Mestre inacessível. Acenda cada aprendiz do Evangelho a lâmpada do coração. Não importa, seja essa lâmpada pequenina, a humilde chama da vela distante é a irmã da eletricidade radiosa da estrela. Então, como eu falei, nós temos luz. Às vezes a nossa luz é bem pequenininha e cabe a nós fazer com que ela se expanda. Às vezes ela é tão pequenininha que um vento forte pode, né, tentar apagar. Que a gente, então, ampare, proteja essa luz, proteja ela das influências negativas que vêm para tentar fazer com que ela apague. A gente fala do vento forte, mas as influências que a gente sofre, do meio em que a gente vive, muitas vezes vai apagando a nossa luz, vai diminuindo a chama dela. Então, que a gente proteja, que a gente ampare, que a gente não deixe, forme uma barreira para que isso não aconteça, né? É indispensável, porém, que toda a luz do Senhor permaneça brilhando em nossa jornada sobre abismos até a vitória final no porto da grande libertação. Isso está é um trecho de André Luiz, tá? Que está no livro Apostilas da Vida, onde ele fala isso aqui. A luz, ela se manifesta nas boas obras. Ela brilha através das boas obras praticadas pelos cidadãos, pelos cristãos. Você me dirá, mas não são apenas os cristãos que praticam boas obras. Muita gente colabora com o progresso, constrói casas, promove justiça. Então, quando a gente fala, né, que os cristãos brilham a sua luz através das boas obras, eles falam, então, que outras pessoas, muitas vezes que nem são cristãos, também fazem boas obras, também praticam boas ações. Tá? E aí ele fala que realmente quem diz isso tem razão. Inclusive, o cristão certamente faz e deve fazer tudo isso, mas não é unicamente esta a sua função específica. Ele deve realizar boas obras com um espírito novo, aquele espírito que faz com que não seja mais ele a viver, mas o Cristo nele. Tá? Então, o cristão ele tem ao seu favor, na hora de realizar suas boas obras, todo o ensinamento de Jesus. E aí ele faz com amor, ele faz, como a gente viu, sem esperar nada em troca, ele realiza aquilo com alegria, né? Ele faz de coração. Tá? As outras pessoas, de repente, que não acreditam, elas fazem, elas vão levar uma cesta básica para quem precisa, mas às vezes fazem por obrigação, né? Não levam uma palavra de conforto, não levam uma palavra de carinho, não emprestam os ouvidos para aquela pessoa que de repente precisa desabafar alguma coisa, não leva essa palavra amiga de carinho, incentivando, orientando, né? O
cristão já faz isso, porque Jesus fazia, né? Jesus orientava, Jesus curava e Jesus fazia dessa forma, né? Com efeito, o evangelista Mateus não se refere apenas aos atos de caridade isolados, como visitar presos, doentes, vestir-os nus, ou cumprir com as outras obras de misericórdia atualizadas de acordo com as exigências de hoje. Tá? Mas ele se refere à adesão total do cristão à vontade de Deus, de modo a fazer de toda a sua vida uma obra de bem. Ser cristão, se o cristão age assim, ele é transparente e os elogios que receber por suas ações não serão atribuídos a ele, mas a Cristo nele. Assim, Deus se fará presente no mundo por meio dele. A tarefa do cristão, portanto, é deixar transparecer com essa luz que habita nele. Então, a gente vê, como a gente já viu no trecho anterior, que no nosso trabalho, no nosso lar, quando a gente pratica esses ensinamentos de Jesus, quando a gente deixa a nossa luz brilhar, ela influencia a todos os outros, né, que estão ao redor. E aqui no final desse trecho aqui, Chiara Lubick, ela conta um pequeno episódio para a gente. Então ela fala de Antonieta, que era uma jovem que vivia em um outro país por motivos de trabalho. E ela estava empregada num escritório, onde muitos de seus colegas não levavam o trabalho a sério. Por ela ser cristã e reconhecer que cada próximo Jesus a ser servido ajudava a todos e se mantinha sempre calmo e sorridente. Com frequência alguém se irritava, levantava a voz e descarregava tudo nela, mas lhe debochando, né? Já que você tem vontade de trabalhar, tome e faça o meu serviço também. Então eles a irritavam o tempo todo, eles debochavam dela, né? Mas ela não reclamava e trabalhava com afinco. Sabia que eles não eram maus, provavelmente cada um tinha os seus problemas. Aí um dia, quando os funcionários não estavam, o chefe perguntou a ela: agora você vai me contar, né, como faz para nunca perder a paciência e manter sempre esse sorriso? Ela tentou se esquivar dizendo: procuro manter a calma e ver o lado bom das coisas. Mas o chefe, batendo com força a mão na mesa, exclamou: de jeito nenhum. Isso certamente tem a ver com Deus. De outra forma seria impossível. E pensar que eu não acreditava em Deus. Então olha a atitude dela que fez com que o chefe dela, que não acreditava em Deus, passasse a acreditar. Aí alguns dias depois, o que ele fez? Antonieta foi chamada à diretoria, onde lhe comunicaram que ela seria transferida para outro escritório, para que você possa transformá-lo, disse o diretor, do mesmo modo que transformou onde trabalha agora. Então, veja bem, quando a gente coloca a nossa luz para brilhar, como a gente influencia os outros. A gente pensa que não, né? Mas a gente influencia sim. Aí, a gente, quando que a gente não brilha a nossa luz? A gente não brilha quando a gente interpõe o amor a si mesmo no amor de Deus. Quando a gente prioriza o mal sobre o bem e o pecado sobre a virtude. Quando a gente se comporta em contradição com a fé recebida. Quando não vê nos outros irmãos e filhos do mesmo Pai. Quando você, mal agradecido, dá as costas para os que o geraram. A gente não brilha a nossa luz. Quando você, adolescente ou jovem, entra pelos atalhos da violência e da impureza,
das bebidas, das drogas e da paixão que seguem. Quando você segue em frente na vida sem ouvir em seu coração os apelos de Deus, quando você se nega ao diálogo e ao serviço, ao perdão e à partilha dos bens que tem, quando você constrói seu lar sobre a areia movediça da paixão que é impaciente e possessiva, afoita, estéril e infelicitante. Quando você trai aquele ou aquela a quem jurou amor e fidelidade para sempre. Quando no lar que ergueu não há abertura para o acolhimento do dom dos filhos. Quando você egoisticamente só pensa em si e em tirar vantagens. Quando você sonega a sua doméstica ou os seus operários o justo salário a que tem direito. Quando você passa insensível pelo menor e morador de rua sobre marquises e pontes. Então, quando a dor do outro não nos atinge, né, a gente não brilha a nossa luz, a gente deixa que ela se apague. Mas a gente brilha ela quando a gente afirma a sabedoria de Deus, o primado de Cristo, seu Filho, e o protagonismo do Espírito da evangelização. Quando a gente vive coerente com a graça. Quando a gente é dócil à voz de consciência cristã. Quando a gente proclama e respeita os direitos de todos. Quando você testemunha pela vida, palavra e ação, a fé e os valores em vida. Quando a gente respeita os mandamentos, né, as leis divinas. Quando a gente ama sem discriminação a todos, como Cristo nos amou. Quando você se contenta com o pão de cada dia, priorizando os bens do Espírito. Quando você não adora falsos ídolos do poder, das riquezas e do sexo. Quando você tem coragem de deixar tudo para o generoso erguimento dos passos e exemplos do Cristo. Então é assim que a gente brilha a nossa luz. É assim que a gente tira as escamas que estão apagando a nossa luz. E aí, a gente pensa assim, puxa vida, quando a gente encontra a luz, né, a gente vem aqui, a gente procura por quê? Por Jesus. E Ele é a luz do mundo. Então a gente encontra essa luz. E aí quando a gente encontra essa luz e a gente passa a trilhar pelo caminho dela, muitas vezes a gente pensa assim, que fácil que é, né? Agora eu estou bem, eu estou iluminada. Só que não é assim. Quando a gente brilha a nossa luz, o que eu falei lá no início? Trevas não gosta de luz. Então, quando a gente se ilumina, quando a gente eleva o nosso espírito, quando a gente encontra a luz, com certeza os ataques vêm para tentar apagar a nossa luz, para tentar ofuscar a nossa luz, né? Só que essa luz é própria nossa e a gente tem o dever de protegê-la e deixá-la brilhar sempre, tá? Mas com certeza, porque isso incomoda. Como eu falei, treva não gosta de luz. Incomoda. Né? Incomoda aquele que está vivendo no erro. Aí ele olha para aquele que está, né, já aprendeu se elevando um pouquinho mais. Olha lá aquele ali, olha como é que está se achando tal. Aí vem as fofocas, vem as calúnias, vem a difamação. Né? Por quê? Porque ele não quer que você brilhe. Ele quer que você fique escuro, como é a vida dele, nas trevas como é a vida dele. Tá? Então, para a gente gravar bem isso, que não é assim tão fácil, tem uma historiazinha que se chama Uma Questão de Inveja. Então, essa história conta de um vagalume que estava no afã de acender o seu facho e apagá-lo.
Interessante a operação, né? Ele estava ali sentadinho no galho, ele acendia e apagava a sua luzinha. Acendia e apagava a sua luzinha. Né? Aí ele acendia, a luz brilhava por alguns segundos e apagava para logo depois acender de novo e tornar a brilhar. Aí, uma cobra que se encontrava nas proximidades observou aquela luz acendendo e apagando. Aí ela se esgueirou até onde se encontrava o autor de tal proeza, que era o vagalume. Chegou até ali perto dele. Quando ela estava prestes a desferir o bote, né, ela foi percebida pelo vagalume, que alçou o voo e escapou de ser abocanhado. No entanto, a cobra deslizou rapidamente e foi ao encalço dele. Ela não desistiu do vagalume, não. Ela foi atrás dele. E assim ficaram. Ele voava e pousava, e ela o seguia e tentava abocanhar. Finalmente, o vagalume pousou e disse para sua perseguidora: Dona Cobra, pare um pouquinho. Desejo fazer uma pergunta. Pode me dizer se por acaso eu pertenço à sua cadeia alimentar? Não, disse sibilante o réptil, e preparou-se para atacá-lo. Espere aí, senhora. Diga-me, por acaso eu lhe fiz algum mal? Não, tornou a falar a cobra. Cansado e impaciente, o vagalume perguntou: Pode me dizer então, por que é que a senhora quer me abocanhar? Aí a cobra respondeu: Muito simples, disse ela, é que você brilha. Simples assim, né? Ela queria acabar com o coitadinho porque ele brilhava, tá? Então, gente, quando a gente irradia a nossa luz, quando ela brilha mais, ela incomoda quem ainda não brilha. Aí tem as perseguições, os ataques, as injúrias, as fofocas, as calúnias, maledicências, tudo para destruir e apagar a luz que brilha. Como no caso da cobra, né? Ela queria abocanhar, queria acabar com o coitadinho do vagalume, porque ele brilhava, ele tinha luz. Ao invés, né, isso trazendo para nós, aquelas pessoas que querem destruir e apagar a luz que brilha dos outros, ao invés delas se modificar e brilhar a sua luz também, não. Fazer a mesma coisa que aqueles que estão brilhando faz, não. Elas tentam apagar. Elas tentam fazer com que tudo se destrua, né? Não faz esforço nenhum e então pelo despeito, pela raiva, pelas acusações vazias e muitas vezes difamando as pessoas, né? Simplesmente porque as pessoas brilham, né? Então, a gente precisa examinar a nossa própria conduta. Se a gente não está criticando aquele que está brilhando, se a gente não está lançando fofocas e maledicências sobre aquele que está brilhando, e se a gente se encontra nesse caminho tortuoso, né, que a gente modifique o nosso passo, que a gente busque nos iluminar e fazer brilhar a nossa luz, e nos sentirmos felizes por nossas conquistas, tá? Façamos isto porque somos filhos de Deus e fomos criados para a luz e para o amor. E que Jesus nos abençoe e nos auxilie a brilhar a nossa luz cada vez mais, para que a gente não ande no escuro, nas trevas, para que a gente consiga chegar adiante e cada vez mais próximo dele. E quando a gente está próximo dele, a gente consegue realizar tudo o que a gente precisa.